Nós estamos nesse mês de maio, que é o mês de comemoração de aniversário da nossa igreja. Nós estamos completando 10 anos. Nós estamos falando sobre nós sermos uma comunidade centrada em Cristo. Uma comunidade, mesmo que seja diferente de outras comunidades, não pode perder alguns princípios, porque há alguns princípios cristãos que devem estar presentes em qualquer igreja para que ela seja igreja. E um dos principais, talvez o principal pilar que diferencia uma boa igreja de uma igreja que não está tão saudável, é que uma boa igreja obrigatoriamente tem que ser centrada em Cristo. Tem que fazer qualquer coisa por causa, para e através de Jesus. Isso fica claro para nós porque a Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja. E se Jesus é o cabeça da igreja, é o dono da igreja, se ele que dá sentido a tudo que nós fazemos como igreja, então nós não podemos admitir caminhar e empreender a caminhada cristã sem fazer tudo a partir do que ele deixou para nós. Na semana passada, nós falamos sobre a necessidade de, a partir de como Jesus desenvolveu o seu ministério, nós temos uma igreja marcada por pessoas diferentes, no sentido de não haver uma padronização. Uma igreja, para ser igreja de Jesus, não pode cair naquela coisa e naquela música, se todos fossem iguais a você. Não, a gente não pode cair nesse erro de querer padronizar a igreja e dizer que a igreja tem que ser uma igreja homogênea. Pelo menos se nós estivermos falando das pessoas que estão frequentando, nós sonhamos com uma igreja heterogênea. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando chegar o fim da história, lá em Apocalipse, nós estaremos diante do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, e nós estaremos cantando que ele foi morto e comprou para si homens e mulheres de toda tribo, povo, língua, raça, nação, cultura, e todos esses devem colocar tudo o que são e tudo o que têm debaixo da cruz. E a beleza de uma igreja, e para mim isso fica cada vez mais claro, a beleza de uma igreja está na diversidade das pessoas, da cultura e dos pecados. E eu estou dizendo pecados porque seria insuportável pastorear e viver numa igreja em que todas as pessoas tivessem sempre o mesmo pecado como pecado preferido. Seria insuportável, a gente não se aguentaria. E a beleza da igreja está no fato de que todos nós temos nossas falhas, temos nossos defeitos, mas podemos colocar tudo isso diante do Senhor Jesus, crendo, acima de tudo, que ele pagou o preço dos nossos pecados na cruz. Que tudo já está pago, que tudo já está definitivamente resolvido, porém isso não dá a nós autorização para viver do jeito que a gente quer. O fato de Jesus já ter pago os nossos pecados, o preço do nosso pecado na cruz, não dá e nunca dará a nós autorização para a gente dizer assim, bom, se ele já pagou, pago está, então vivo do jeito que eu quiser. De jeito nenhum. Uma igreja centrada em Cristo nunca vai viver assim, porque uma outra característica de uma igreja centrada em Cristo é que essa igreja tem que ser bíblica e desafiar os seus membros a pensar e viver de forma bíblica. Cristãos não podem, não devem, nós não podemos admitir que cristãos vivam de maneira alienada no mundo. Porque a Bíblia nos desafia a viver uma contracultura todos os dias. A correnteza da cultura vai para um lado e, inevitavelmente, a forma como nós somos chamados a nadar dentro dessa correnteza é contra a corrente. Mas nós precisamos ter uma visão crítica para não ficar engolindo tudo que a cultura tem tentado vender para nós. E a melhor forma de fazer isso é pensar de maneira bíblica. Claro que aí a gente chega num ponto complicado, porque se há uma coisa que cristãos têm aberto mão em nossa geração, é de ler e estudar a Bíblia. Isso está muito em falta. Agora, quando eu falo isso, nós não podemos pensar assim, então nós precisamos urgentemente criar institutos bíblicos pelo país para que as pessoas voltem a ler a Bíblia. Isso não vai ser suficiente pelo simples fato de que na história da igreja, homens e mulheres foram moldados pela Bíblia dentro das suas casas. Por isso que o melhor lugar para se ler e se estudar a Bíblia é no nosso quarto, é na cozinha de casa, é na sala de casa.
Quando a gente, por exemplo, resolve fazer aquele negócio que eu sei é totalmente démodé, falar sobre isso parece falar sobre uma coisa que a nossa avó falaria. Por exemplo, algo como o culto doméstico. E eu sei que eu estou numa igreja cristã falando sobre culto doméstico e há gente sentada aqui já com 5, 10, 15 anos de caminhada que pensa assim: tomara que ninguém em casa peça para fazer culto doméstico, porque eu não saberia nem começar esse negócio. E se nós chegamos a uma conclusão de que nós estamos caminhando no cristianismo há alguns anos e nós não temos ideia nem de como começar um culto doméstico, significa que nós temos um sério problema para resolver. E significa que nós estamos falhando naquilo que é elementar numa igreja, um povo que conhece as Escrituras. Isso é importante porque num determinado momento, Jesus chega para alguns daqueles que estavam fazendo perguntas, tentando colocá-lo contra a parede, e ele diz para esses caras: vocês erram porque vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando a gente lê esse versículo, a gente pensa assim: Jesus está falando sobre duas coisas distintas, né? Eles erram porque eles não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. No entanto, isso não é verdade. O versículo dá a seguinte ideia: se você não conhece as Escrituras, automaticamente você não vai conhecer o poder de Deus, porque as duas coisas estão ligadas. No entanto, nós temos em nosso país uma igreja numa profunda busca por poder, por milagre, por acontecimentos. E nós temos uma igreja que não compreendeu que o poder de Deus está intimamente ligado com um profundo conhecimento das Escrituras. Conhecer as Escrituras faz com que nós conheçamos o poder de Deus. E qualquer poder de Deus que vier sobre nós sem um conhecimento das Escrituras vai nos levar a desastres absurdos que a gente tem visto acontecer na história da igreja. Para isso, eu gostaria que a gente fosse, para compreender um pouco isso, por um texto que Paulo escreveu para um cara chamado Timóteo. Timóteo, um jovem pastor, numa formação, e Timóteo teve sorte, eu diria, porque Timóteo não frequentou o seminário que eu frequentei, Timóteo não frequentou um seminário que qualquer pastor de qualquer denominação frequentou, mas Timóteo foi formado por um mentor chamado Paulo. Eu arrisco dizer que ter um mentor como Paulo deve ter sido um negócio legal, né? Até porque você tem um mentor que escreveu a maior parte do Novo Testamento, deve ser algo interessante. Especificamente, nós temos no Novo Testamento duas cartas que Paulo escreve para Timóteo, e essas cartas ficaram registradas e se tornaram parte da nossa Bíblia. Na segunda carta que Paulo escreve a esse jovem pastor, no capítulo 3, a partir do versículo 14, está escrito assim: quanto a você, Timóteo, porém, e por que ele está dizendo porém? Porque até aqui ele estava dizendo assim: há pessoas gananciosas, há pessoas que não se dobraram a uma vida com Deus, há pessoas que, mesmo frequentando uma igreja, não conhecem a Deus. Há pessoas que estão dentro da igreja, mas vivendo de uma maneira como se Deus não existisse, como se igreja fosse algo que a gente, frequenta no fim de semana, mas no fundo não muda segunda-feira, porque na segunda-feira a gente vai cuidar do que na segunda-feira? Do meu trabalho, do meu dinheiro, do meu negócio, da minha família, eu, porque é assim que a gente vive. No domingo a gente dá uma fingida que adora a Deus, que louva a Deus, mas na segunda-feira a gente mostra a nossa verdadeira cara, voltando a investir nas coisas que são nossas e que Deus não se atreva a querer pegar a Bíblia dele, a palavra dele e colocar dentro do nosso trabalho, porque a gente não vai deixar ele fazer isso não. Não vai deixar, nós vamos continuar, por exemplo, como bons brasileiros, dando o nosso jeitinho brasileiro, fazendo as nossas maracutaias, e que a palavra de Deus não tente mudar essas coisas. Então, Paulo está dizendo, está falando até aqui desse tipo de gente. Aí, então, ele diz para Timóteo: quanto a você, Timóteo, se você quer ser um bom cristão, se você quer ser alguém aprovado por Deus, permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais tem convicção. Pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. É interessante, Paulo está dizendo para Timóteo: não abra mão do que você aprendeu e permaneça firme. Porque, claro, conforme a vida com Deus vai desenvolvendo, a gente vai ficando bom nesse negócio.
Quer ver só? Você lembra, não sei se você consegue se lembrar da primeira oração que você fez. Da primeira, assim, do tipo, puxa, tá bom, me tornei cristão. Aí você descobre, já que você se tornou cristão, que você tem que orar. E aí você vai orar. Aí você nunca orou, você nunca falou com Deus, mas aí você tem que orar. E aí você fala assim, e aí Deus, beleza? Tamo aí e... É nóis, né Deus? Tamo aí... Beijo, me liga. Você não sabe muito o que dizer, porque é aquela coisa assim, então agora você tem que falar com Deus. Mas como é que eu vou falar com Deus? Não, você simplesmente fala com Deus. Que palavra que eu vou usar? Se você não foi formatado numa boa igreja cristã, e se você não aprendeu a usar as palavras certas, aquelas palavras mágicas que movem a mão de Deus, você fica meio perdido. Eu tive a grata oportunidade de ouvir algumas pessoas orando em público pela primeira vez. E foram experiências fantásticas, assim, de algumas pessoas que não foram formatadas pela forma certa de orar, orando da maneira como o coração mandou fazer diante de Deus. E isso era muito interessante, porque era muito sincero. Então, por exemplo, um cristão já formatado, quando ele vai orar, ele não confessa o pecado. Ou então ele confessa assim, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, que é uma forma de dizer que eu peco, mas não me comprometer. Aí a gente pedia para umas pessoas orar aqui, eu não vou citar nomes de novo, a gente pedia para umas pessoas orar aqui em público, e eles resolviam deixar meio declarado. Não, vamos aí, vamos orar. E a pessoa fala, Senhor Deus, que o Senhor sabe que ontem eu... Mas o que é isso? Quase que eu falava, amém, acabou, chega, não era isso que nós estávamos falando... E eram as confissões assim que eu falo, mas o que é isso que a pessoa vai confessar isso? A gente sabe que todo mundo faz, mas a gente vai ter que fingir que não faz. Porque se a gente ficar falando que faz, o que o pessoal vai pensar da nossa igreja? Vai pensar que a nossa igreja tem gente que peca, vai pensar que a nossa igreja tem gente que aí foi uma coisa complicada. Aí o pessoal mais velho, mais crente vinha e ficava escandalizado, porque falava assim, mas fulano orou e falou aquilo. Eu falava assim, mas o irmão já fez aquilo? Fiz? Já orou sobre isso? Não. Falei, então o irmão que está certo. Confessou, e a Bíblia diz lá em Tiago, confessem os pecados uns aos outros para serem curados. Não tem melhor lugar para você confessar na igreja. Acontece que eles não têm vergonha do que estão confessando. Você é sem vergonha e não confessa nem diante de Deus, não confessa nem diante de todo mundo. Então pior é você. Mas até o pessoal compreender isso é complicado. Mas, no entanto, aquele que ora pela primeira vez dizendo, Deus, estamos aí, ele vai aprendendo a orar. E aí ele vai rebuscando a sua oração. Ele sabe que há palavras que eu posso usar, palavras que eu não posso usar. Porque mesmo que eu tenha pensado algumas palavras e Deus já saiba que eu tenha pensado algumas palavras, eu não posso usar. Porque essas das palavras não são convenientes ao vocabulário evangélico cristão brasileiro e que assim Deus nos guie e nos ajude. Então a gente vai aprendendo a orar, a gente vai aprendendo a se portar. Eu lembro que Deus o tenha, porque literalmente... Eu lembro que a gente tinha nossos cultos no começo, aí tinha uma pessoa, assim, eu não posso citar aqui, né? Não vou citar quem, mas era muito engraçado, porque assim, aí tocava as músicas um pouco mais calmas, a pessoa ficava... E quando tocava as músicas agitadas, ele ficava ali bem no canto, bem onde está a Marina ali, e eu lembro disso, aí ele ficava ali assim, fazendo assim... E o tempo todo louvando assim, ficava olhando, um louvor meio diferente, né? Eu não estava muito acostumado com esse tipo de louvor, mas louvavam, eu lembro disso, foi bem no começo, né, que Deus o tenha. Não é porque eu estou desejando que a pessoa em questão morra, mas é que já morreu mesmo. Então, mas eu lembro disso. E aí eu pensava, mas não é assim que se louva, porque como é que se louva? Agora, se você está ouvindo pelo nosso áudio, você não vai entender. Mas assim, a gente vai agora dizer como é que se louva no quesito corporal. Né? Como é que se louva? Se louva assim? Não, se louva assim. Não se louva assim, gente. Como é que se louva? Você não louva assim, você louva assim. Olha aí, já melhorou. Ó, nota no quesito louvor. 0. Nota no quesito louvor. Fogo puro. Mas aí tem um problema aqui, ó, olho aberto. Porque isso não é espiritualidade. Porque o olho aberto, você pode estar o quê? Olhando para a irmã, olhando para o irmão, vendo quem está louvando, quem não está louvando. Aí o que você tem que fazer? Fecha o olhinho. Ó, espiritualidade. Se bater o queixinho, então,
Aquele tipo pré-choro, louvor e adoração. Mas aí o que você faz se você é um bom cristão? Para você saber se você está fazendo certo, você faz o que eu estou fazendo agora, porque eu estou vendo vocês. Porque eu estou com o olho semi-aberto. É tipo assim, eu vou adorar a Deus, mas não vou perder de vista os irmãos aqui, ó. Estou de olho porque eu estou aprendendo. Você vai ganhando a expertise para fazer um bom louvor e adoração. Isso vai criando em nós uma independência do tipo, se eu chego a uma igreja e eu não sei cantar, não sei fazer nada, eu estou dependendo de Deus para tudo. Se eu não sei ler a Bíblia, eu dependo da iluminação do Espírito Santo, do tipo, eu nunca peguei uma Bíblia na mão. Imagine alguém pegando a Bíblia pela primeira vez, e aí alguém fala assim para ele, não, você tem que ler a Bíblia. Ele fala, então eu vou ler a Bíblia. Ele abriu. Vamos ler aqui esse Levítico aqui. Aí ele começa a ler, ele pensa assim, ele vai pensar uma coisa não muito cristã na hora. Mas a tecla SAP do que ele pensou é assim, Senhor, me ajuda. Porque eu não estou entendendo nada do que o Senhor falou. Ele caiu em Levítico, aí ele fala assim, não vou um pouco mais para frente. Aí ele vai em Números. Aí ele pensa, não vou dar conta desse negócio aqui. Ele já começa a orar, fala, Senhor, se o Senhor não iluminar, não vai dar certo esse negócio. Ele lê numa profunda dependência de que o Espírito Santo fale com ele. Mas nós não. A gente já tem aí o know-how. O que a gente faz? A gente já não vai cair na besteira de ler Levítico. A gente finge que não tem na Bíblia. Vamos para um outro livro. A gente vai ler o quê? Vamos lá. O que a gente lê? Salmos. Salmos é maravilha, gente. Salmos é coisa linda de Jesus. Né? Mas você não vai ler, por exemplo, um salmo lá que diz, por exemplo, Senhor, o Senhor escondeu a face de mim para sempre. Não, a gente não vai ler esse, porque isso é complicado. Já não é um salmo que massageia ego. A gente vai ler, por exemplo, vamos lá, salmo clássico para a gente ler. Salmo 23, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Assim fica mais fácil. É o tipo do salmo que você pensa assim, isso aqui eu já não preciso nem do Espírito Santo para entender. Isso aqui o Espírito Santo agora pode abençoar outra pessoa. Senhor, a gente pode até orar. Senhor, agora eu vou ler o livro dos Salmos, eu vou ler o Salmo 100. E até quero aqui pedir que o Senhor envie o teu Espírito para quem está lendo o Levítico. Porque tem algum tonto que agora está lendo Levítico. Ele não aprendeu que não se lê Levítico. Ele não aprendeu que você pega a Bíblia, mas você não lê esses livros. Imagine um novo convertido, ele pega e fala, deve ter uma coisa legal aqui, Cantares aqui. Ele vai ler Cantares, ele vai ficar escandalizado. Fala, o que é isso? Não vou deixar meus filhos ler esse negócio. Mas não, a gente vai crescendo e a gente vai aprendendo o quê? A gente não precisa mais muito de Deus nas coisas elementares. Então, já dá para ler a Bíblia sem oração. Já dá para orar sem precisar de Deus. Já dá para fazer da oração um discurso. Já dá para fazer um monte de coisa que, vamos ser sinceros, Deus está lá. Mas Deus está lá mais observando a gente e Ele vai corrigir a rota só se a gente errar. Paulo está dizendo para Timóteo, não caia nessa ladainha. Porque se você aprendeu direito, desde a infância, o que a Bíblia diz, você aprendeu que você é profundamente dependente de Deus até o último fio de cabelo. Você é totalmente dependente de Deus e não há possibilidade de você fazer qualquer coisa se você não tiver um profundo conhecimento de Deus que está enraizado na palavra. É por isso que a gente vai para a palavra, e uma igreja centrada em Cristo é uma igreja que ama a palavra de Deus, não porque a palavra de Deus traz versículos que trazem paz ao coração. É claro que ela tem versículos que trazem paz ao coração, mas porque nós sabemos que a palavra de Deus tem instruções para a nossa vida toda, em qualquer situação, mesmo contra nós. E vamos ser sinceros, a Bíblia tem muito mais instrução contra nós do que a nosso favor. A Bíblia tem muito mais versículos que descem de uma maneira muito estranha do que versículos como a gente lê e diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará é um texto que a gente ama. Há um outro texto que a gente finge que ama, e a gente finge que ama para que Deus não nos coloque numa situação de ter que praticar. Por exemplo, se o teu inimigo tiver fome, dê de comer para ele. A gente conhece esse texto, está na Bíblia. E só um pequeno detalhe, porque se esse texto estivesse na Bíblia, e fosse qualquer um, estivesse lá no Antigo Testamento, a gente fala assim, não, isso aqui é na época da lei. Porém, esse texto está no Novo Testamento. Não há nenhuma desculpa para que eu diga, não deve ser assim. E o texto que diz, se o teu inimigo tiver fome, dê de comer para ele, também diz, se ele tiver sede, dê de beber para ele. Está vendo como ler a Bíblia é complicado?
Porque aí vem um tal de Jesus que diz assim, mas se alguém der um tapa na sua face, sabe o que você faz como um bom cristão? E Timóteo está sendo desafiado a aprender isso e a viver isso. Você vira outra face. Por quê? Sabe por quê? Porque nós não vamos viver como todo mundo vive. Porque é natural, e natural em qualquer ser humano. Se ele toma um tapa numa face, ele vai dar um tapa. Ou melhor, ele não vai dar uma tapa, ele vai fechar a mão e vai dar um murro, para machucar mais do que um tapa. Mas vocês não. Vocês vão mostrar que o estilo de vida de vocês é pautado pela palavra e não pelos impulsos. A Bíblia vai moldar a nossa vida e não nossos impulsos. Então, quando você tiver com vontade de matar alguém, você não vai matar alguém, porque a Bíblia diz, não matarás. E não vai matar apenas não dando um murro ou dando um tiro. Você não vai matar nem no coração, porque o próprio Jesus diz no Sermão do Monte que nós não podemos deixar que a ira domine a nossa vida. É por isso, inclusive, que a Bíblia também diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, antes do sol se pôr, resolva o negócio, não vai com aquilo para a cama. Não leva aquele fantasma para a cama. Por que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso porque nós vamos viver de uma tal forma que chegue um ponto da nossa vida com Deus que a gente possa dizer, como a própria Bíblia diz, não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim e consequentemente, se Ele vive em mim, vive através de mim. Onde é que a gente aprende tudo isso que eu estou dizendo? Nós inventamos isso? Não, a Bíblia diz isso. Aí Paulo está dizendo isso para Timóteo, dizendo, se você aprendeu isso, permaneça nisso. Porque, lembre-se, Timóteo, é muito fácil começar a achar que você é tão bom, mas tão bom, que você não precisa permanecer naquelas coisinhas básicas que você aprendeu quando era criança. Uma das primeiras coisas que a gente aprende numa igreja, se você frequentou desde criança, você deve conhecer uma música, ficou muito famosa, uma música clássica, um clássico do cancioneiro evangélico brasileiro. Quantos aqui conhecem? Se você não conhece, não tem problema, é muito fácil. Quantos aqui conhecem, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer? Quantos conhecem? Levanta a mão. Quantos conhecem? Uma música assim, é tipo aquelas músicas básicas que a gente não canta no culto público porque é muito bestinha. A gente deixa as criancinhas cantar para enrolar as crianças enquanto a gente está fazendo as coisas sérias. Mas a música, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, basicamente ela diz assim... Nós tivemos Zé Bruno cantando ontem aqui, né? Vamos lá. Eu vou pedir para vocês me ajudem, tá? Alguém sabe tirar essa? Bíblia e faça a oração. Faça a oração. É a versão acampamento. Oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Olha lá. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Agora volta para o começo. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Por quê? Quem não ora a Bíblia não lê. Tem que fazer o né? A Bíblia não lê. Quem não ora a Bíblia não lê. Vai diminuir. Agora na voz. Diminuirá. Mais baixo. Isso, agora volta. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Agora, por que a gente não canta isso no culto? Porque essa música é de criança. E nós já somos experientes. A gente não precisa aprender isso. Porque a gente já chegou a um ponto em que a gente já não precisa assim ler a Bíblia e fazer oração para poder crescer. Nós temos outras formas de desenvolver a nossa espiritualidade, o eu interior e todas essas porcarias que a gente vai acreditando conforme acha que pode ficar se distanciando do que é básico. E Paulo está dizendo para Timóteo, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Basicamente é isso que ele está dizendo. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante Jesus. Ele está dizendo, porque você aprendeu, Timóteo, na Bíblia, que você é salvo por Jesus e não por você mesmo. Então não tente viver de acordo com a sua força, não tente viver de acordo com a sua vontade, não tente viver de acordo com aquilo que você sabe. Confie nos méritos de Cristo Jesus e daquele que Ele já conquistou na cruz. Nós não caminhamos para conquistar alguma coisa, nós já fomos conquistados. E fomos conquistados na cruz quando Jesus pagou o preço.
É por isso que ele termina esse texto dizendo assim: e então, Timóteo, não se esqueça que toda a Escritura, toda ela, tudo bem que Levítico é difícil, mas é inspirado. Assim como Salmos, assim como João, assim como Apocalipse. Então não vá cair nessa ladainha de achar que alguns textos são melhores que outros. Porque, claro, a gente vai fazer isso porque a gente vai admitir que alguns textos são mais palatáveis que outros. Ontem, conversando com um dos membros da banda Resgate, a gente estava conversando e dizendo assim, é muito interessante porque quando a gente pensa na nossa capacidade de cumprir as Escrituras, a gente pode ir, por exemplo, para o Sermão do Monte. Porque no Sermão do Monte, Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7, você tem o básico do básico do básico do básico. E você vai lendo o Sermão do Monte, aquilo vai dando um desespero, porque você nota que você não consegue fazer o básico. Por exemplo, Jesus diz, bem-aventurados que choram. Eu não sei quanto a você, mas eu não gosto de chorar. Eu não me sinto bem-aventurado porque eu choro só pelo fato de que eu vou ser consolado. Eu não consigo pensar nessa lógica. Tudo bem que é a lógica do reino, mas eu não consigo pensar nisso. Tudo bem, eu sei que isso está ligado ao que Jesus disse no versículo anterior, dizendo assim, bem-aventurados pobres, mas não o pobre, porque ele está dizendo, bem-aventurado aquele que reconhece a sua pobreza espiritual total e a sua total dependência de Deus. Reconhecendo quem nós somos, nós vamos chorar e vamos ser consolados por Deus. Mas eu prefiro não ter que passar por essa fase. Eu prefiro que Deus já faça assim, está resolvido, pronto. Aí ele fala sobre, são as coisas chatas, daí ele fala aquilo que eu disse aqui, não matarás, mas se você já odiou, você já matou no coração, então já é assassino. Ele fala sobre adultério, e aí ele diz, olha, não adultere, porque os 10 mandamentos dizem lá, não adulterarás. E aí a maioria do povo evangélico diria amém. E ele diz, eu porém vos digo, se você já olhou com um olhar impuro para desejar alguém no seu coração, você já cometeu adultério. Eu nessa hora, já ia levantar e falar assim, discordo. Eu acho que não é legal. Não vamos colocar isso no papel, não, Jesus. Não vamos colocar isso no papel, porque vamos reconhecer que se Deus acha que é adúltero, quem olha com um olhar impuro, deixa eu ver aqui quem salva. Acho que só eu mesmo. Nossa, é muito estranho vocês aqui rindo do pastor da igreja falando isso. E tem uma série de outras coisas. Jesus diz assim, quando você for dar esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Isso é muito interessante porque a gente pensa assim, tá vendo? É para não se mostrar. E Jesus está dizendo, não, a questão não é apenas não se mostrar para o outro, é não fazer isso como justiça própria. Porque ele não está dizendo que a sua mão, que a mão do outro não saiba o que está fazendo a sua mão. Ele está dizendo que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Ou seja, se você está fazendo isso para qualquer tipo de satisfação pessoal, não adiantou nada. Porque se você vai abençoar alguém, você tem que abençoar alguém não pensando em sentir-se bem com isso, mas pensando no bem-estar do outro. Porque se você faz isso pensando apenas no seu bem-estar, essa é apenas mais uma manifestação do egoísmo latente no ser humano. Aí, a gente pode pensar assim, mas se é assim então talvez de todas as vezes que eu fiz algo, Deus não tenha se agradado de nenhuma? Talvez. E talvez seja a hora de a gente olhar para o texto e falar assim, não vou ler mais. Mas Paulo diz, toda a Escritura, aquela que aparentemente está a seu favor e aquela que está contra você. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é palavra de Deus. Nós somos uma igreja que tem um layout diferente. Mas nós não abrimos mão de princípios basilares da fé. E para nós, definitivamente, sem nenhum tipo de negociação, a Bíblia é a palavra de Deus. Do primeiro versículo de Gênesis ao último de Apocalipse. É isso que nós cremos. E é útil para ensino. É útil para repreender. Ela nos ensina e a gente fica, que legal, me ensinou. Mas ela também nos repreende. E a gente tem que estar disposto para correção. Porque a gente pode pensar assim, não, repreensão e correção são a mesma coisa. Não. Paulo está dizendo, ela corrige, ela repreende do tipo, toma cuidado. Igual a gente diz para um filho, cuidado. Toma cuidado, não vá ali. E inclusive,
Se você for ali, vou sentar a mão em você. Já está ali. O que é a correção? A correção é o filho foi. Aí você traz ele, todo carinho, amor, e diz, senta aqui. Não tenha tanta pressa. Você senta, você conversa, fala, papai não falou para não fazer isso? Papai não repreendeu? Adiantou papai repreender? Adiantou. Agora vou corrigir. Paulo está dizendo, as escrituras falam o que não fazer. Mas também ensinam o que vai acontecer quando a gente desobedecer essa coisa toda. E faz parte da Bíblia. E para a instrução na justiça. Qual justiça? A justiça de Deus. Para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus sejam aptos e plenamente preparados para toda boa obra. É interessante Paulo terminar isso, porque ele diz assim, e no final, como nós dissemos semana passada, quando você souber o que a Bíblia diz, você não vai ser o campeão de gincana bíblica. Você vai praticar esse negócio aí de segunda a segunda. Porque Bíblia nos prepara para toda boa obra. E é interessante porque o texto não diz para toda boa obra nos domínios da igreja. Diz, não, o que a gente aprende na Bíblia, a gente aprende para a vida toda, em todo lugar, em qualquer situação. E a palavra de Deus é apta para fazer isso. E se engana quem acha que a palavra de Deus não tem admoestação, ensino e instrução para todas as áreas da vida, porque tem. Há princípios da palavra de Deus para qualquer área do ser humano. Qualquer. Claro que a gente pode fingir não ver. Ou pode relativizar isso de várias formas. Mas uma igreja cristã, uma igreja centrada em Cristo, não vai fazer isso. Porque nós cremos que Jesus é a palavra. É o Logos de Deus. Nós cremos naquilo que o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz. No princípio era o verbo, a palavra, o Logos. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E nós cremos no que ele diz depois, e o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Quando nós obedecemos a palavra, nós obedecemos a Jesus, porque Jesus é a palavra. Nós não obedecemos a palavra porque estamos seguindo algum dogma. Erra aquele cristão que diz assim, quando alguém chega para você e diz assim, por que você obedece a Bíblia? Ah, eu obedeço a Bíblia porque a minha igreja segue a Bíblia. Não, eu obedeço a Bíblia porque Jesus é a palavra de Deus. E eu sigo a Jesus. E é por isso que eu sou cristão. Quem não segue a palavra, rejeita aquele que é a palavra, que é Cristo Jesus. Uma igreja centrada em Jesus nunca vai fazer isso. Então é por isso que daqui a pouco, por exemplo, nós vamos ter aqui batismo, profissão de fé, que são coisas que a igreja de Jesus faz há milênios. É por isso que domingo após domingo a gente se reúne aqui e nós talvez cantemos de um jeito um pouco diferente do que uma grande parte das igrejas, pelo menos a nossa denominação, canta. Sim, mas nós não abrimos mão daquilo que para nós é essencial quando nos reunimos como igreja. Deus instruindo o seu povo a viver a vontade dele. Nós não abrimos mão disso e nunca abriremos mão disso. Porque nós cremos que a palavra de Deus é fundamental para definir se uma igreja é ou não é cristã. Nós queremos sim ser uma igreja que ama a palavra. E que ela nos exorte, que ela nos repreenda e que ela nos ensine a viver para a glória do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Deus, obrigado por tua palavra. Nós queremos pedir que ela guie a nossa vida, guie a nossa igreja e que tudo, absolutamente tudo, nós façamos para a honra e glória do teu nome. Nós pedimos isso, Pai, a força do teu Espírito para isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém.